Papai chorou. Lá em um canto do arquivo morto da minha memória, veio-me a lembrança do meu querido pai. Geralmente relembro os momentos que foram poucos alegres e felizes que passei com ele. Desta vez, porém, relembrei um momento triste. Ele já era viúvo e sozinho deitado em sua cama, chorou sentido. Todos de casa ficaram alarmados. Estávamos acostumados com um homem de pouca conversa, exigente e disciplinador, que não cabia em nosso dia a dia aquele choro. Todos, filhos e noras, amávamos aquele homem e os momentos que passávamos com ele eram de grande prazer. Por que então ele havia chorado? De certo, no cotidiano de todos nós, acostumados com a sua presença sem exceção, apenas trocávamos as palavras exigidas para as ações que com o tempo tornaram-se mecânicas e repetitivas. Muito embora houvesse amor no coração de todos nós, os nossos atos, devido à repetição, eram percebidos por ele como uma obrigação de cada um e não uma demonstração de amor que acertadamente julgava merecer. Por isso, resolvi escrever sobre o choro de meu pai apenas para registrar a pouca sensibilidade de todos lá de casa. Se o amávamos, por que então não demonstrávamos? Coisa dos homens. Julgam que basta ter o sentimento. Não se preocupam envolvidos pelos afazeres e problemas do dia a dia de demonstrá-lo. Imagino quantos pais, avós, tios, amigos, esposas e esposos não terão chorado amargurados pela falta dessa demonstração dos seus entes queridos. Muitas vezes, os que não nos são caros, pelos seus atos, nos desgostam. Até censuramos alguns deles. Isto, porém, devemos acreditar às angústias que os acometem quando das suas ações. Partindo daí, então, apesar de todos os atos que não nos cheguem bem, passemos a cultivar o exercício do amor verdadeiro. Isso mesmo, aquele amor que temos dentro de nós e que só não demonstramos por causa do endurecimento que o cotidiano nos impõe. Tratemos de vencê-lo. Dona Maria, minha vizinha que me ajuda a entender e a compreender o mundo em que vivemos a respeito, diz o seguinte: para isso é só querermos. Papai chorou. Lá em um canto do arquivo morto da minha memória, veio-me a lembrança do meu querido pai. Geralmente relembro os momentos que foram poucos alegres e felizes que passei com ele. Desta vez, porém, relembrei um momento triste. Ele já era viúvo e sozinho deitado em sua cama, chorou sentido. Todos de casa ficaram alarmados. Estávamos acostumados com um homem de pouca conversa, exigente e disciplinador, que não cabia em nosso dia a dia aquele choro. Todos, filhos e noras, amávamos aquele homem e os momentos que passávamos com ele eram de grande prazer. Por que então ele havia chorado? De certo, no cotidiano de todos nós, acostumados com a sua presença sem exceção, apenas trocávamos as palavras exigidas para as ações que com o tempo tornaram-se mecânicas e repetitivas. Muito embora houvesse amor no coração de todos nós, os nossos atos, devido à repetição, eram percebidos por ele como uma obrigação de cada um e não uma demonstração de amor que acertadamente julgava merecer. Por isso, resolvi escrever sobre o choro de meu pai apenas para registrar a pouca sensibilidade de todos lá de casa. Se o amávamos, por que então não demonstrávamos? Coisa dos homens. Julgam que basta ter o sentimento.
não se preocupam envolvidos pelos afazeres e problemas do dia a dia de demonstrá-lo. Imagino quantos pais, avós, tios, amigos, esposas e esposos não terão chorado amargurados pela falta dessa demonstração dos seus entes queridos. Muitas vezes, os que não nos são caros, pelos seus atos, nos desgostam. Até censuramos alguns deles. Isto, porém, devemos acreditar às angústias que os acometem quando das suas ações. Partindo daí, então, apesar de todos os atos que não nos cheguem bem, passemos a cultivar o exercício do amor verdadeiro. Isso mesmo, aquele amor que temos dentro de nós e que só não demonstramos por causa do endurecimento que o cotidiano nos impõe. Tratemos de vencê-lo. Dona Maria, minha vizinha que me ajuda a entender e a compreender o mundo em que vivemos a respeito, diz o seguinte: para isso é só querermos.